Se alguém quiser abrir o texto de Provérbios, hoje vamos recordar um pouco desse texto de Provérbios, capítulo 4, mas nós vamos também ler outros versículos desse texto. Essa sequência de séries de mensagens, que estamos fazendo, falando um pouco mais sobre o contexto familiar, ela tem um objetivo específico, que é justamente nós usarmos mais momentos para que em uma linha de pensamento conseguirmos alcançar alguns pontos que às vezes num sermão específico de domingo a gente não consegue entrar tanto. O principal do sermão nós sempre vamos conversar, mas o sermão é um ensino, é uma pregação, é algo que está sendo ensinado. Se não bastaria apenas nós nos reunirmos, abrirmos a Bíblia, lermos o texto bíblico e cada um por si. Entendeu, não entendeu? Então tá bom. Mas um dos papéis da igreja, e o apóstolo Paulo fala isso a Timóteo, é que tanto o pastor, aquele que conduz o momento, precisa ser apto a ensinar. E ensinar o quê? O que esse Jesus faz na nossa vida. Não apenas uma notícia distante, que Jesus morreu por você, que Jesus perdoou os teus pecados, mas o que essa notícia impacta em tudo aquilo que nós somos, e até como diz a música, somos e temos. Por isso, reafirmo aquilo que falei na semana passada, alguns comentários aqui mais específicos, de uma certa forma, olhando para a nossa sociedade e tentando fazer um filtro daquilo que nós temos como relação atual. Isso pode ser um pouco equivocado, da minha parte. Pode ser que alguém tenha outra pesquisa ou uma outra interpretação daquilo que nós estamos vivendo como sociedade hoje, na educação dos filhos, como na questão de ser pais, ou naquilo que cabe a nós como seres humanos fazermos. Então isso, como eu disse semana passada, nós podemos conversar. Mas hoje, especificamente, não vou trazer tantos dados, até mesmo de pesquisas, ou alguns pensamentos de sociólogos ou filósofos, igual na semana passada, mas vou me ater mais ao texto de Provérbios, e aquilo que Salomão está tentando ensinar aos jovens ou aos seus filhos. E como eu também já foi dito, essa série, ela não é a base para a mensagem, A base da mensagem sempre é Jesus. Mas, de uma certa forma, ela nos conecta àquilo que está sendo feito ou produzido pela nossa sociedade atual, quando ela fala sobre família. É uma série muito premiada, o nível de audiência dela é muito grande, e isso chama atenção. Então, eu também estou olhando essa série, e nós vemos ali que ela retrata não o que, por vezes, eu concorde como família, mas retrata, de uma certa forma, o que a família é no atual momento. O que nós pensamos ou como agimos na família. Então, fica a dica para você assistir, E nessa série tem uma cena, e eu coloquei ela aqui, onde o pai, que está ali na posição de flexão, está com o seu filho. O pai é o Jack e o filho é o Randall. Ele foi adotado no dia em que os outros dois irmãos nasceram. Nasceram 3 bebês, um morreu, e naquela mesma noite alguém deixou para ser doado o Randall, então eles adotaram e ficaram com 3 filhos igualmente. Então aí eles estão numa aula de karatê, onde o filho vai iniciar. E aí, só para contextualizar, naquela época, mais ou menos 30 anos atrás, nos Estados Unidos, não é tão diferente hoje, havia uma separação de classes, e principalmente de cor, entre brancos e negros, muito forte. Então, tinha o bairro dos negros, o bairro dos brancos, a igreja dos negros, a igreja dos brancos, e tudo era nesse sentido. E aí, uma mulher disse para a mãe e para o pai, para o Jack, e disse assim para eles: olha, é bom que o filho de vocês tenha um referencial masculino negro.
porque ele pode ser que fique um pouco perdido. E aí eles então resolvem colocar o Randall numa academia, né, de jiu-jitsu, onde todos ali eram negros. E aí é interessante que o sensei, né, ou o professor, ele reúne toda a turma e ele fala palavras que naquela época e até hoje são importantes, né? Ele diz, olha, vocês têm alguma dificuldade sim, né? Principalmente nesse atual momento, naquela época, 30 anos atrás, em que as pessoas olham para vocês como se vocês já estivessem saindo em desvantagem por causa da cor de vocês. Então nós precisamos nos unir, nos fixar, né, termos base muito bem estruturada entre os mesmos. Ele usa essa expressão. E aí ele diz, você, pai do Randall, né, chama ele, fique na posição de flexão. Eu vou ensinar o seu filho a saber quem é a base dele. E aí o professor, o sensei, vai dizendo como se fosse uma instrução, enquanto o pai fica fazendo flexão. E o professor está dizendo o seguinte, está vendo, Randall? Está vendo, filho? Você precisa confiar no seu pai. E é interessante que ali naquele momento, para quem estava assistindo a série, pô, mas o pai dele é branco e ele tinha acabado de falar. O professor não está interessado com isso. O professor está dizendo, pai é pai, filho é filho, independente do que for, você precisa saber que o seu pai é a sua base. E aí ele começa a fazer reflexão e o professor diz assim, agora deu, não precisa mais. E ele, não, eu vou continuar porque meu filho precisa saber disso. E ele continua fazendo além. Ele se propõe então a fazer além disso para que o filho dele saiba quem é o seu pai. Essa é uma cena também bem impactante da série. Mas essa base, né? Como é que os filhos vão ter uma base para ouvir os seus pais, mesmo quando os seus pais não estiverem mais presentes, seja por distância ou seja até mesmo já partirem, né, para a vida eterna? Como é que os filhos vão saber que o pai lhes deu uma boa base ou que eles conseguem ainda hoje ouvir os seus pais? Mas para isso temos um porém. Temos um porém. E o porém é o pecado. Essa desconexão. Então o normal de uma vida de filhos é não ouvirem os pais. Isso é o que nós já nascemos, já está em nós. É algo, a gente fala uma coisa para os nossos filhos, agora ele escutou. E aí eles até dizem, né? Desculpa, nunca mais eu vou fazer isso. Dá 5 minutos, tinha acabado de falar. Eu falei, Arthur, foi ato falho aqui. Mas enfim, por que isso é importante nós lembrarmos? Porque o apóstolo Paulo, quando está orientando a Timóteo, ele vai falar sobre algo importante. Ele vai dizer, você precisa saber de uma coisa, Timóteo. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, e continua. A pergunta que a gente faz é, mas peraí, quando é que vai vir esse tempo? Na época do apóstolo Paulo, isso já existia. Na época dos filhos de Adão e Eva, isso já existia. O que é um tempo do fim? Bom, nós cremos que quando Jesus veio e voltou aos céus, ele já inaugurou esse tempo do fim. Não haverá, digamos assim, um tempo específico em que as coisas serão aterrorizadoras. Isso acontece em cada geração. Por quê? Porque cada geração tem o seu próprio fim. Então, a cada geração, as pessoas são egoístas, avarentas, orgulhosas, arrogantes, blasfemadoras e são desobedientes aos seus pais. Então, nós temos essa análise atual, que é a seguinte: nós, como filhos, não obedecemos aos nossos pais, não ouvimos aos nossos pais como deveríamos. E aí vem o porquê. E esse porquê é muito grande. Alguns vão poder dizer, porque os pais não souberam ensinar.
Pode ser. Não podemos tirar isso do foco. Pode ser que os pais realmente não foram pais em que demonstraram aos seus filhos que eles precisavam ouvi-los. Ou até mesmo os pais diziam aos seus filhos coisas que eles não deveriam ouvir. E os incentivavam a serem pessoas más, arrogantes, orgulhosas, blasfemadoras, tudo isso. Porém, também há um outro porquê em que a gente olha para o indivíduo apenas. Poxa, mas eu ensinei tudo que eu podia para o meu filho. E isso eu sempre escuto, ou escutava, quando eu fazia capelania no presídio. Quando eu conversava com as mães, essa era uma frase quase que unânime. Ah, pastor, eu falava para ele. Sai disso. Para que fazer? Isso é errado o que está fazendo. Deu no que deu, pastor. Deu no que deu. Então, de uma certa forma, um porquê é bom, porque o indivíduo, no final, toma suas decisões, independente do que ele escuta. Por isso, Salomão enfatiza tanto, do capítulo 1 até o capítulo 7 de Provérbios, essa frase aqui, escute. E aqui eu vou trazer algumas delas. Eu não coloquei aqui onde está o texto, mas eu vou ir citando algumas delas aqui. A primeira que eu coloquei, na ordem, digamos assim, dos capítulos, é essa. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter. Há uma certa discussão até que ponto ou até que idade o nosso caráter é formado. Alguns colocam uma idade específica, mas não se tem um consenso geral sobre isso. Mas o consenso que se tem é que a maior parte desse caráter, se nós fôssemos quantificar ele, é formado na infância e na adolescência. E aí, como hoje a adolescência está indo quase até os 30 anos, né? Daqui a pouco, 40 anos, vai ser adolescente. Vocês vão participar disso. Mas, enfim, se é dito, então, que o principal do caráter é formado ali. Bom, Salomão já sabia disso. E o que é o caráter? O caráter é aquilo que, na ética ou na filosofia, alguém explicaria, é o que você responde em situações que lhe são confrontadoras, no texto bíblico, como formadores do ser humano. Não apenas um ou outro, mas o tempo todo. E Paulo, quando vai elogiar Timóteo, ele elogia Timóteo através da sua avó e da sua mãe. Eu até brinquei, né? Eu disse, e o pai foi comprar cigarro? Onde é que está o pai de Timóteo? Não diz nada, então a gente não fala sobre isso. Mas Paulo dá uma ênfase à avó e à mãe de Timóteo, porque elas ensinaram Timóteo em algo muito importante. Nós vamos voltar a isso mais tarde. Um outro versículo, onde Salomão diz, filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Numa fase mais pequena dos filhos, eles literalmente gritam pedindo entendimento. Por quê, pai? Por quê? Aí a gente não sabe, a gente começa a enrolar. Ah, filho, é porque é assim. Não, papai, mas por quê? Eles querem conhecimento. E essa é uma boa parte de a gente parar o que está fazendo. Tá, então deixa eu tentar explicar, né, o que está acontecendo. Mas é interessante que Salomão aqui escute os sábios. E aí, trazendo para o nosso contexto, a pergunta que eu faço é, o que os nossos filhos estão procurando? Onde eles estão querendo escutar os sábios? Uma resposta, digamos assim, mais geral seria na internet. Ou melhor falando, os influenciadores. De uma certa forma, os influenciadores são os sábios de hoje em dia. E isso, de uma certa forma, é um pouco perigoso, porque quando a gente vai ver esses influenciadores, são pessoas muito novas ainda, né? Jovens, que começam a falar sobre assuntos dos mais diversos possíveis, como se eles tivessem o conhecimento de tudo aquilo que é feito. Numa partida de videogame, que às vezes dura mais de 3 horas, ali existem muitas conversas, não sobre o jogo, mas sobre a vida,
sobre o que você faz, sobre as suas opiniões políticas, sobre as suas opiniões sexuais. E isso é colocado, e esses sábios são ouvidos. Por isso, também aqui, Salomão diz: escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Salomão não está dizendo, creia no que eles estão te ensinando, mas procure entender. E como é que a gente pode procurar entender como filhos? Ô pai, estava jogando videogame esses dias, e aí o cara falou lá na Twitch, ele falou algo sobre relacionamento sexual dessa forma. Mas o que é isso? Ah, ele falou sobre questão, né, de drogas lá e que não é tão ruim assim. O que é isso? Eu estou procurando entender. E aí o pai, ao invés de falar, sai daquela porcaria lá, agora tu vai. Não, mas peraí, como é que ele falou? Ah, ele falou isso? Pois é. Acho que a gente precisa entender melhor. Não é isso que eu te ensinei, né? E o filho, é verdade, pai, o senhor já falou para mim sobre isso. Então, nesse sentido, Salomão está dizendo que o filho, ele está pedindo entendimento, ele está gritando por sabedoria. E os pais e as mães são provedores disso. Os pais e as mães não precisam ser filósofos, não precisam ser doutores de todas as áreas específicas, mas eles têm algo que os filhos sempre vão buscar: a autoridade. E isso é algo que, na nossa natureza, já existe. Os filhos são rebeldes porque eles sabem que existe uma autoridade. E essa autoridade, ela precisa ser usada nos momentos em que os filhos precisam ter a sabedoria. Não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Esse é quase um dos assuntos que nós vamos ter na nossa outra reflexão sobre relacionamentos descartáveis, mas apenas para dar um enfoque aqui, né? Essa lealdade e essa fidelidade são a quem? Aqui nós podemos dizer são aos pais, mas Salomão está dizendo ao ensinamento dos pais. E por que isso é importante? Porque Salomão também está dizendo, vocês não vão ter os pais em todos os momentos. Vocês não vão ter eles com vocês em todas as situações. Então, quando eles partirem, ou quando vocês estiverem longe deles, sejam leais e fiéis ao que eles ensinaram. Filhos, escutem o que o seu pai ensina, preste atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom, portanto, lembrem dos meus conselhos. E aqui eu coloco um certo conflito de geração, e aí eu uso um pouco do meu exemplo particular. O meu pai não me ensinou qual opinião eu deveria ter sobre linguagem de gênero. Quando eu estava junto com meu pai, na idade, ele não falou, Lucas, cuidado. Em 2020, 2021, vão começar a falar todes, e aí você precisa estar preparado porque vai acontecer tal coisa. Meu pai não me ensinou isso. Meu pai não me ensinou sobre, Lucas, cuidado, vai ter um momento em que vão mandar links para você no WhatsApp, dizendo que é o banco. E que você precisa clicar ali para resolver o problema. Cuidado. Aliás, quando surgiu a internet, os nossos pais diziam, né? Oh, não acredito em tudo que você vê lá, hein? Hoje em dia, pai, mas isso é mentira. Não é fake news. Enfim, há vários assuntos que, principalmente nessa sociedade que vivemos, as coisas mudaram tão rápidas que os nossos pais não nos prepararam para muitas dos desafios que nós temos hoje. Mas a base que eles nos ensinam. Por isso nós lembramos, ou até poderíamos usar, né? Mas o que meu pai falou uma vez sobre isso? Mas tá, se ele não falou exatamente sobre isso, o que ele faria nesse sentido? Bom, é uma boa forma de olharmos. Outro, filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem
de você, lembre delas e ame-as. Essa parte aqui eu quero guardar um pouquinho, não vou falar agora sobre isso, mas é interessante que Salomão olha para essas palavras como uma sabedoria e ele diz, lembre, ou seja, raciocine, pense, mas ame elas. O que é esse amar as palavras? Nós já vamos retornar a isso. Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar, e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Ele tinha acabado de falar, lembre das palavras e ame elas. E agora ele está dizendo, as suas palavras mostrarão que você tem um conhecimento. Então temos duas ações aqui. As palavras mostram de que forma? E aqui é um sentido de fazer algo, de agir sobre uma situação. Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Um pouquinho antes nós lemos, filho, escute o que seu pai diz, o que a sua mãe ensina, e os seus ensinamentos vão aperfeiçoar o seu caráter. Quando a gente vai lendo esse capítulo de 1 a 7, Salomão é genial, muito sábio. Nos primeiros capítulos ele está mostrando que as palavras dos pais fazem com o indivíduo, com que ele tenha proteção, com que ele tenha conhecimento, com que ele busque saber as coisas, com que ele sabe em quem ele pode ou não confiar. E aí, em um certo momento, Salomão começa a colocar que essa mesma sabedoria agora vai fazer com que aquilo que está em você se transforme em algo concreto. E quando ele diz essas palavras guardadas no coração, ele está dizendo, coração é movimento, coração é ação. O texto bíblico, quando traz essa palavra coração, nos está mostrando novamente isso. É algo que você faz não para si, porque o coração não trabalha para si mesmo. O coração trabalha para que o corpo fique de pé, para que o corpo exista, para que todas as outras coisas existam. E por último, então, ele conclui. Para você ter tudo isso que eu falei até agora, e olha que eu só peguei alguns pontos. Sabe o que você primeiro precisa ter? Temer a Deus, o Senhor. Para quem lê o texto bíblico, tá, mas não era temer o pai e a mãe? E é interessante que quando a gente é mais pequeno, eu passei muito por isso, eu ia para o culto por temor ao meu pai e à minha mãe. Porque se eu não fosse, aí eu tinha que ter medo mesmo, né? Funcionou. Funcionou. Eu agradeço ao meu pai e minha mãe por terem me temido. Olha, se você não for. Enfim, mas aqui essa palavra temer, ela significa o que exatamente está sendo dito ali. Medo. Mas no contexto bíblico, não é um medo de angústia. Tem como existir isso? Esse medo trata de respeito, de entender quem é a autoridade, de entender que aquela autoridade está falando algo, e o medo que você precisa ter é as consequências de você não ouvir a autoridade. Temer a Deus é saber que se eu não ouvir a Deus, aí eu preciso ter medo. Porque daí a minha vida vai piorar. Aí as coisas vão sair do meu controle. Ou aí eu vou perder as estribeiras, vou perder a minha base. Esse é o ponto. E para concluir, nós temos aqui novamente essa cena, e eu achei interessante ela, porque a série não fala sobre Deus, dá algumas pinceladas ali, mas nada específico. Aqui estão os 3 filhos mais velhos, cada um já com 36, 37 anos, e ali os 2 pais são os pais deles quando eles eram pequenos. E aqui eu vou dar um spoiler, azar, né? O pai morre, morre bem cedo, aliás. E aí é interessante que a série toda é uma tentativa dos 3 filhos honrarem a memória do seu pai.
O tempo todo cada episódio eles são confrontados com uma imagem do pai deles fazendo algo por eles, e eles não conseguindo fazer isso, ou tomando uma outra decisão, ou ficando tristes porque não estão honrando o pai. Então nós temos esse ensinamento de Salomão. Filho, você quer ser sábio? Você quer ter ouvidos? Então escute o que o seu pai diz. E a melhor forma que você tem de escutar o que seu pai diz é temer a Deus o Senhor. Porque tem um mandamento, e aí não sou eu que estou falando, tá? Tem um mandamento que Deus iguala o pai e a mãe a ele. Honrarás teu pai e a tua mãe. Lutero vai dizer que nesse mandamento, Deus coloca como autoridade máxima na terra, igual a ele foi muito forte, mas como autoridade maior na terra, o pai e a mãe. Maior que presidente, maior do que ditador, maior do que qualquer sistema político, maior do que qualquer autoridade que já existiu na terra, o pai e a mãe foram colocados por Deus como essa autoridade. Então, se você quer honrar a Deus, se você quer temer a Deus, filho, honre o seu pai e a sua mãe. E aí vem a primeira promessa. A sua vida vai ser boa. Por que vai ser boa? Bom, por causa da lógica. Que lógica que é essa? Se eu honrar o meu pai e minha mãe, eu não vou ter problema em casa. Posso ter problema na escola, posso ter problema no meu emprego, posso ter problema em um monte de lugar. Mas em casa eu não vou ter. Por quê? Porque eu vou estar em sintonia. Eu vou estar junto com eles. A gente vai viver junto. E eu vou precisar entender que como filho, eu não sou a autoridade, mas o meu pai e a minha mãe é. Parentes. Às vezes, os nossos pais e as nossas mães não temem a Deus, por isso, eles não refletem aquilo que Deus é. E aí Lutero diz essa frase no comentário dele sobre o quarto mandamento. No Catecismo Maior, ele diz essa frase que para mim encerra tudo isso que a gente está conversando. E de novo, os pais precisam ter essa perspectiva. Se vocês querem que os seus filhos escutem você, é preciso fazer com que os filhos, os jovens, vejam nos pais representantes de Deus. E como é que os filhos podem ver nos pais representantes de Deus? Quando os pais também deram ouvidos aos seus pais. Quando os pais ouvem o nosso Pai Celestial. Quando os pais ouvem o que Jesus fez. Então os filhos vão ouvir não o pai em si, mas aquilo que Jesus é. Porque o pai vai precisar lembrar, o pai vai precisar ensinar aos seus filhos que existe a salvação em Jesus. Que Jesus é aquele que nos salva, que Jesus é aquele que morreu por nós. E isso precisa ser visto. E aí nós vamos lembrar de Salomão, quando ele diz o seguinte: as palavras precisam ser transformadas em amor. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo, esta palavra que criou todas as coisas, amou a cada um de nós tanto que morreu por nós. Esse amor de Jesus Cristo faz com que a gente possa enxergar que Deus agiu não só em palavras, mas em ações, para que os nossos ouvidos fossem totalmente direcionados a Ele. Os pais não precisam ser sábios e conhecer todas as coisas do mundo, mas a forma com que eles amam seus filhos faz com que os filhos escutem os pais. Então os filhos vão escutar os seus pais por causa do amor no final das contas. E quando os filhos forem mais velhos, que é o meu caso, eu não vou lembrar de todas as frases impactantes de caminhão que o meu pai falou. Eu não vou lembrar de todos os twitters que ele poderia ter escrevido e dito: Lucas, guarde isso aqui. Mas eu vou lembrar das ações dele. Quando em momentos de agonia, quando em momentos de desespero, até mesmo financeiro, pai, deu ruim. Porque eu sei que esse pai ama. Então, filhos, ouçam os seus pais, porque eles amam vocês.
E não há amor maior que vocês vão ter nessa vida do que o amor dos seus pais e o amor das suas mães. E guardem isso. E se vocês não tiveram esse amor, saiba que Jesus deu para vocês esse amor. Saiba que Deus deu para vocês esse amor. E ao invés de fazerem o que os seus pais erradamente fizeram com vocês, não façam isso com seus filhos. Por isso que na série, o pai do Jack, do personagem principal, é um cara horrível. Um cara extremamente mau. E o Jack entendeu e disse: meus filhos precisam conhecer o amor. Se você é um filho que já conheceu o amor, parabéns. Abençoado é você. Se você é um filho ou uma filha que não conheceu o amor, você conhece em Jesus. Se agarre nisso. E agora faça com que outras pessoas escutem você. E aqui eu estou dizendo não apenas filhos e filhas, mas outras pessoas, que elas possam escutar aquilo que você é. Em nome do nosso Cristo vivo, amém. Os convido a ficar em pé, nós queremos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te agradecemos pelos nossos pais. Agradecemos por aqueles pais que estão ainda conosco, nosso pai e a nossa mãe, ou os nossos pais e mães que já partiram, que estão na tua glória eterna. Agradecemos por aquelas pessoas que nós também consideramos sendo os nossos pais na fé, na educação, em todas as áreas que nós confiamos neles. E por isso nós te pedimos que o Senhor dê a nós, seus filhos, ouvidos para ouvir. Assim como foi dito, ouve, ó Israel. Assim como Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, que o Senhor nos dê cada vez mais a bênção de ouvir o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, através do Espírito Santo. Amém.